Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Evandro e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui uma Expert Opinion Letter que foi utilizada no meu processo de EB2NW. É uma carta bem específica e bem elaborada, voltada para defender os pontos que foram questionados em uma RFE que eu recebi no meu processo, tá? Após o envio dessa Expert Opinion Letter, com as outras evidências que eu enviei junto nessa resposta, eu tive a minha petição de EB2NW aprovada, tá? Então assim, esse vídeo que ele não é um vídeo sozinho, ele é um vídeo que faz parte de um pacote completo que eu estou gravando mostrando a minha petição inteira, então é legal dar uma olhadinha aqui na timeline do meu processo, tá? Que como eu já mostrei aqui várias vezes, né, total de 689 dias, e a gente está nesse ponto aqui, ó, no Refile, tá? Então, nesse canal aqui nós temos aqui várias playlists, e essas playlists elas são para pontos específicos do meu processo. Nesse ponto aqui estamos no segundo vídeo da quarta playlist, onde eu recebo uma RFE em cima do processo que eu reapliquei, e aqui eu estou fazendo a defesa, né? Eu estou montando a resposta para poder enviar lá para a USCIS. Na verdade já fiz isso, né? E o meu processo foi aprovado lá no final, no dia 10 de abril de 2024. E não deixando de esquecer, aqui na descrição desse vídeo a gente tem vários links aqui para vocês terem acesso à mentoria de EB2NW, curso para você poder montar o EB2NW sozinho, ou mesmo um ponto de informação para vocês conseguirem acesso às vagas patrocinadas para o visto EB3, que é um visto que dá acesso a um Green Card também. Se você tem dificuldade de encontrar os links, não tem problema, eu mostro para vocês aqui bem rapidinho, tá? Venham aqui na descrição do vídeo, cliquem aqui em mais e aqui vai abrir, né, o detalhamento, o que mais que tem de informação aqui, e aqui embaixo vocês vão encontrar os links de tudo isso que eu estou mencionando aqui. Bom, vamos lá, sem enrolar aqui, né? Como eu mencionei no vídeo anterior, em que eu estudo o que o oficial está me questionando na RFE que ele enviou, né? Eu já mostrei que foi uma RFE sem pé nem cabeça, ela não traz informações suficientes para eu poder montar uma resposta direcionada ao que foi questionado, tá? Então eu estava meio perdido sobre o que fazer, pensei em algumas saídas e entendi que eu deveria utilizar uma Expert Opinion Letter. Uma Expert Opinion Letter é uma carta de um expert em uma determinada área que ele vai dizer por que aquele teu pleito, por que aquela tua petição, aquela tua proposta, ela tem importância nacional, se você está preparado ou não, ou seja, é uma pessoa qualificada para falar sobre a proposta que você está fazendo para os Estados Unidos, tá? Nesses termos de cumprimento dos 3 prongs. No meu caso, como eu já comentei anteriormente, eu não fico muito à vontade com o Expert Opinion Letter comprada. Tá? Existem empresas que fornecem essas Expert Opinion Letters, você pode comprar, elas não são nada baratas, tá? Se eu não me engano, elas partem de $1.500. Eu tive notícia de pessoas que gastaram mais de $3.000 em uma Expert Opinion Letter, tá? E o que acontece? Eu já peguei várias dessas cartas na mão e elas têm basicamente a mesma cara, tá? Segue um template falando sobre o expert, joga ele lá para cima e depois um pedacinho dando a opinião dele sobre o pleito, tá? O que acontece? Se eu, tá, que estou aqui ajudando pessoas, eu consigo identificar que as cartas são iguais, imagina o oficial de imigração que está recebendo isso. Então eu entendi que a minha carta, para ela ser forte, ela deveria ser orgânica e deveria ser construída para o meu processo. Então o que eu fiz? Eu procurei experts nos Estados Unidos, eu entrei em contato com vários, recebi um monte de negativa, e a resposta positiva eu recebi de um expert aqui do Brasil, tá? Pode ser um expert brasileiro? Pode. Foi o que eu utilizei na minha petição e deu certo. E eu já explico por que deu certo, tá? Eu encontrei nas pesquisas que eu fiz uma dissertação de mestrado que falava especificamente sobre o programa de consultorias que eu ajudei a construir no Brasil e que eu estou propondo para os Estados Unidos.
Então, beleza, eu tinha um estudo que conseguia mostrar os ganhos expandidos disso, os impactos que isso teve aqui no Brasil e que podem ser refletidos lá para os Estados Unidos. E os resultados, eles eram bastante interessantes, do tipo assim, empresas que recebem esse tipo de consultoria, elas acabam contratando 20, 21% a mais do que as que não recebem. Tá? Então, opa, eu tenho um número legal, isso demonstra que eu posso gerar empregos com a minha consultoria. Os gerentes dessas empresas, eles passaram a ganhar mais do que os gerentes das outras empresas. Né? Então, mostrou que assim, além de gerar emprego, a gente gera renda e melhoria no salário, qualidade de vida. Então, existem vários aspectos interessantes. Ponto negativo disso, era uma dissertação de mestrado. Quem escreveu ela foi um mestrando. O currículo desse mestrando não é lá essas coisas, ele está começando agora, né? Então, o que eu fiz? Eu fui lá procurar o orientador dessa tese. E esse orientador, esse sim, tinha um currículo bastante legal. PhD, pós-doc no Brasil, graduação, mestrado e doutorado na Alemanha, tem uma posição bastante legal, o currículo Lattes dele legal, né? Ele não é da minha área diretamente, tá? Eu sou engenheiro de produção e esse expert é economista, tá? Só que ele é um expert que ele tem condições de fazer uma análise dos impactos econômicos do meu programa de consultoria, o que é legal, tá? Então o que eu fiz? Eu entrei em contato com ele, escrevi um e-mail bem legal, me apresentei e tudo mais. Ele deu ok, disse que ele me ajudaria, tá? E eu me comprometi a escrever um esboço dessa carta, porque é uma carta bastante específica para fazer defesa do meu pleito. Tá? Se eu fosse pedir para ele uma carta aleatória, né, talvez ela não saísse do jeito que eu queria. Até poderia ser uma carta muito boa, mas talvez não saísse do jeito que eu queria. E aí eu escrevi essa carta aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então legal, essa carta aqui ela tem 7 páginas e ela é bem direcionada para a defesa do meu pleito de EB2NW. É claro que depois que eu escrevi o esboço, eu submeti isso aqui para o expert, para ele ler, e eu enviei para ele um pacote com toda a documentação relevante que conversava com tudo isso que tinha na carta. Então ele poderia ler a carta, ler a documentação, ver se estava ok e assinar a carta. E foi exatamente isso que aconteceu, deu tudo certo, tá? Depois eu mostro o pacote de documentação que eu mandei para ele. Então tá aqui, essa carta, datada lá de 27 de fevereiro de 2024, é uma expert opinion dos impactos expandidos da minha proposta para os Estados Unidos. Tá? Então ele endereça aqui para a imigração dos Estados Unidos, fala que está escrevendo em meu suporte, diz aqui que essa daqui é uma opinião voluntária, tá? Que ele não está cobrando por isso, e ele fala aqui que ele vai utilizar, né, que para expressar a opinião técnica dele, ele vai utilizar a documentação da USCIS. Ou seja, ele está falando aqui que ele leu o manual de políticas, que ele leu os 3 prongs e ele vai escrever essa resposta com base nos 3 prongs. Tá? Então isso aqui é bastante interessante. Então a parte A, a primeira parte dessa carta, é a apresentação dele. Aqui ele fala quem ele é, onde ele estudou, as áreas que ele trabalha, se ele tem publicações, se ele não tem publicações. Ou seja, um resumão da vida acadêmica dele e o que faz ele ser um expert na área que ele está opinando. Tá? Depois ele fala aqui que eu entrei em contato com ele, tá? Que eu me apresentei o meu plano para ele e solicitei a ajuda dele. Tá? E aqui ele justifica por que eu entrei em contato com ele. Né? Eu entrei em contato com ele porque ele supervisionou um estudo de impacto do programa Brasil Mais Produtivo. Tá? Então, beleza, tá aqui. E aqui ele fala sobre esses estudos. Tá? Ponto importante, eu estudei a tese. Isso, de certa forma, mostra que você está interessado no trabalho dele também. Tá? Então, fica mais fácil o contato. Principalmente se você quer conseguir uma carta voluntária que ele não vai te cobrar por causa disso, tá? Então aqui, a gente fala aqui dos impactos do programa, tá? Então, olha, as empresas contratam quase 22% a mais, né? Uma média de 14 empregados a mais por empresa que recebeu a consultoria, a remuneração dos gerentes ela aumenta, a empresa passa a exportar mais,
abriu a quantidade de países que essas empresas estavam exportando. Então aqui ó, tem vários pontos positivos que mostram como que essa consultoria, né, pode ter ganhos expandidos, não se limitando à empresa, mas também beneficiando a sociedade e a região onde essa empresa está instalada. Tá? Então aqui fala também do tipo de estudo que foi feito, o tipo de dados e tudo mais. Então tudo isso está aqui, tá? Resumindo. Tá? É claro que lá na resposta, lá na cover letter, eu endereço não só isso aqui, mas também mando o estudo junto, mando outras evidências, né, para comprovar que tudo isso que está escrito aqui é verdade, tá? Então aqui, para suportar o julgamento dele, o que ele utilizou? Esses documentos que eu enviei para ele, tá? E aqui ele fala que ele entendeu que esses aqui são os mais importantes, tá? Então, lá, olha, o meu plano de negócios, o meu framework para melhorar a competitividade das empresas, as evidências que mostram que eu trabalhei com isso já, né, as cartas. Então, ele lista aqui tudo o que tem de evidência, tá? Para comprovar que eu fiz isso, tá? Eu criei uma pasta aqui no Drive, eu coloquei todas as evidências aqui, por exemplo, ó, as cartas que são importantes, as evidências do Brasil mais produtivo, os meus planos para os Estados Unidos, o Business Plan, o Professional Plan, as pesquisas de importância nacional, os registros acadêmicos. Eu mandei tudo isso aqui para ele verificar tudo, tá? E aí, beleza, ele deu ok. Então, fui eu que escrevi um rascunho dessa carta? Foi, tá? Fui eu. Mas eu mandei o pacote de evidências para ele ler, ele verificou, ele levou um tempão para me responder com essa carta assinada, tá? Isso demonstra que ele sim estudou todo o material que eu mandei. Ele validou, ele fez alterações na carta e deu ok e assinou ela lá no final, tá? Então, beleza. A parte B, a segunda parte, é a avaliação, tá? Então ele diz aqui como que ele fez essa avaliação independente, né? E ele vai ponto a ponto, que seriam os prongs, tá? Aqui a gente chamou com outro nome, chamamos de requirement, tá? Então o primeiro ponto seria que o meu proposal de endeavor, ele tem mérito substancial e importância nacional. Então ele fala aqui que baseado na pesquisa dele, tem mérito substancial, tem importância nacional. Existem lá ordens executivas, existem artigos, um monte de coisa que demonstram que isso é verdade. Então, assim, não sou mais eu dizendo e apresentando artigos. É um expert falando por mim, tá? Então, essa é a sacada de utilizar um currículo melhor que o seu nas suas cartas, tá? Legal. Então, e aqui no final ele conclui. Baseado em tudo que está escrito aqui, né, ele acredita que o meu proposed endeavor ele tem mérito substancial e importância nacional, tá? Até aqui atrás ele usa, quantas empresas, quantos consultores eu vou treinar, quantas empresas eu vou poder atender por ano e quanto que isso aqui vai representar em empregos anuais lá dentro da economia americana. Então ele faz as contas com base na pesquisa dele. Legal. Segundo ponto, né, que eu estou preparado. Ele fala o que eu coloquei. Olha, estou vendo aqui que o Evandro é um engenheiro de produção com 15 anos de experiência progressiva no campo, tem bacharelado, fez essas especializações, tem uma certificação aqui da JICA, do governo japonês, e ele fala que ele não vai se dedicar nas minhas qualificações profissionais, porque ele é um expert de uma área diferente. Então ele admite, eu sou um expert de uma área diferente, tá? No entanto, eu posso expressar a minha opinião com base no que o Evandro conseguiu entregar até hoje, tá? Porque isso está tudo muito bem documentado. Aí ele fala, eu conheço o programa, eu estudei o programa e o Evandro está me mostrando evidências sólidas de que ele foi uma peça-chave na construção disso, tá? Então, basicamente é isso que ele fala aqui. E no final ele conclui que eu estou preparado para fazer a mesma coisa nos Estados Unidos, tá?
No terceiro prong, se vai ser benéfico para os Estados Unidos, a mesma coisa, tá? É parecido com o que eu fiz na minha cover letter. Eu puxo lá as partes do manual que eu deveria cumprir e ele fala aqui, ó, a impraticabilidade da certificação trabalhista. Então diz aqui, ó, o Evandro, ele vai ser um empreendedor, então é impraticável ele ter uma certificação trabalhista, tá? Depois, vai ser benéfico para os Estados Unidos? Ah, vai, tem um monte de profissional bom lá nos Estados Unidos. Mas o Evandro tem essa experiência XYZ. Então ele vai fazendo essas defesas aqui, ó, ponto a ponto, vai correlacionando com as ordens executivas, os pontos específicos, a criação de empregos, e baseado no entendimento dele, ele acredita que eu atendo o terceiro prong. Beleza. E aqui no final ele vem com um resumo, tá? Então diz que eu demonstrei experiência sólida, tudo mais, e aqui no final ele termina dizendo que ele acredita que conceder a concessão da Job Offer e da Labor Certification, né, para o Evandro, seria para qualquer nação de importância nacional, incluindo os Estados Unidos. E beleza, assina e fecha aqui, tá? Então é isso, gente. Essa daqui é a Expert Opinion Letter. Foram algumas etapas, né? Primeiro eu fiquei um bom tempo pensando nessa carta e o que ela deveria ter de conteúdo. Eu entrei em contato com os experts, recebi um monte de não, recebi um sim. Para conseguir esse sim, eu estudei o trabalho dele e eu utilizei esse trabalho para entrar em contato com ele, né? Aí eu submeti isso aqui para ele com toda a documentação de suporte e depois de um tempo dele estudar, ele fez algumas alterações e me devolveu a carta assinada, tá? Então isso depois eu juntei com outras documentações, né? E com o currículo Lattes dele também, que é bem extenso, tem bastante coisa. Para poder enviar para a USAS e responder a RFE que eu recebi, tá? E de novo, já estou falando aqui, spoiler, né? Deu certo. Dessa vez deu certo, né? Um pouquinho de trabalho, mas deu certo. Bom, é isso, tá bom, gente? Vamos para o próximo vídeo agora, onde eu vou mostrar as evidências que eu coloquei para reforçar a minha preparação. São coisas que eu comentei que eu tinha deixado na manga, que eu tinha deixado guardado, nunca tinha enviado no meu processo e decidi mandar como reforço agora nessa resposta. Beleza, gente? Abração, até o próximo.